Hey, os meninos, tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio Felipe e hoje nós vamos reagir a um top 10 dos personagens mais fortes One Piece, tá? Pra quem não sabe, eu tô querendo conhecer mais do universo do One Piece porque eu já assisti vários animes e meus animes eu fiquei zerado. Eu já assisti Naruto, acabou tem alguns anos. E assim, eu não gosto de Boruto. Eu sou do time que não gosta de Boruto. Por isso eu não acompanho, eu fiquei órfão de Naruto, eu fiquei mó triste que a Kurama morreu, mas enfim, tempos difíceis. Eu já assisti Sword Art Online, já assisti outros animes e agora que eu tô acompanhando seria um Demon Slayer, mas Demon Slayer também foi pro saco, né? Porque não foi pro saco, no sentido acabou, tá? Foi no sentido, tipo, vou ter que esperar a próxima temporada. E agora, o único anime que me sobrou pra assistir realmente foi One Piece. Mas dá uma preguiça do samurai ter que assistir 1000 episódios, velho. Aí eu prefiro assim, entender como funciona o mundo pra chegar lá depois entender e ficar disperso e não ficar bagunçado as coisas na minha mente, tá? O famoso TDAH. Mas, enfim, realmente eu tenho, tá? Não é tipo assim, da internet que eu tirei não, tá? Eu tenho mesmo. Enfim, vamos lá. Vamos reagir a esse negócio. Replay. Em One Piece existem mais de 1000 personagens até agora, entre eles piratas, marinheiros sentido, e muitos né? outros, e cada um deles com poderes completamente diferentes. Não, aqui eu pago o pau, tá, velho? Pro cara que faz 1000 episódios do anime e cada personagem que aparece é diferente um do outro, ou ele... tem que ter grana, né, pô? Mas pra criar, mano, tem que ter uma puta de uma equipe, mano. Pra pensar e falar assim, mano, isso aqui não parece com o outro e tudo mais. Mas não parece também porque assim, eu já assisti um pouquinho de One Piece, tá? Vamos ser realistas aqui. Não é um pouco hipocrisia o Luffy, ele ser da Akuma no Mi, dar o poder dele da borracha, e sendo que na física e na química a borracha boia na água, e a frutinha lá não dá poder pro Luffy dele virar a borracha e tira a função dele boiar da água, que eles não, tipo assim, do nada eles aprendem a nadar, mas o Luffy é feito de borracha. Não é baita de uma hipocrisia isso aí? Que, mano, nossa, velho. Agora faz sentido dos outros, tudo mais, até chama, tudo mais. Mas, mano, o cara é de borracha, pô, e não boia. Então não é borracha, pô. Você quer saber quais são os 10 personagens mais fortes de One Piece e quais os seus poderes? Então fica até o final, que é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Basicamente existem dois poderes em One Piece, as Akuma no Mi e os Haki, e os personagens mais poderosos são especialistas em pelo menos um deles. E galera, se você gostar do vídeo, eu te peço que você deixe o seu like, porque assim eu trago mais vídeos desse jeito. Também se inscreva no canal e ative o sininho, porque desse jeito você vai receber todos os vídeos do canal e nunca vai perder nenhum. Mas então, vamos para os mais fortes. Antes de começar, eu gostaria de deixar claro que não existe uma lista oficial dos personagens mais poderosos de One Piece, e essa lista é minha opinião baseada nos feitos de cada personagem. Eu vou te mostrar os seus feitos e por que eu acredito que aquele personagem... mas também vamos compreender aqui, né, gente? São mais de 1000 personagens, né? Ninguém vai ter o saco e o tempo pra falar assim, nossa... Esse aqui é o 001, esse aqui é o 010, esse aqui é o 999. Pelo amor de Deus, né? Está naquela posição. Outra coisa também é que com o tempo vários personagens vão ficando mais fortes e outros vão se enfraquecendo. Isso é normal. Então, no futuro, alguns desses personagens podem não estar mais na lista e terem outros no seu lugar. Mas então, vamos começar pela 10ª posição, Charlotte Linne, também conhecida como Big Mom. Como uma dos 4 imperadores do mar, a Big Mom é um dos piratas mais poderosos do mundo, e sendo a única Yonkou mulher, isso faz dela a mulher mais forte da série até agora.
A Big Mom é uma anomalia da natureza. Desde criança ela já mostrou ter uma força fora do comum, como visto quando ela matou um grande urso instantaneamente com um único tapa. Apenas com a intenção de repreender o animal, ou até mesmo quando ela quebrou vários ossos de um gigante ao tentar dar um tapa em um mosquito em sua cabeça. Isso quando ela ainda era uma criança, e o seu poder só foi aumentando com o passar do tempo, com ela sendo reconhecida como uma dos 4 piratas mais perigosos do mundo e recebendo uma recompensa de 4 bilhões e 388 milhões de berries. E além disso também ela já fez parte dos Piratas Rocks, uma tripulação lendária e poderosa que navegou nos mares na época do Gold Roger. A sua Akuma no Mi é a Soru Soru no Mi, a fruta da alma. Uma Akuma no Mi do tipo Paramécia, que lhe permite manipular a alma das pessoas. Com este poder, ela pode roubar uma parte da alma da pessoa, consequentemente diminuindo a vida restante da sua vítima. E se ela quiser, ela também pode tirar toda a vida da pessoa, a matando no mesmo instante. E ainda a Big Mom pode usar essas almas roubadas para dar vida a objetos inanimados, podendo também fazer deles ajudantes na hora da luta. Porém, ela só pode usar esse poder com aqueles que sentem medo e conseguem ouvir a sua voz. Então, se uma pessoa não tiver medo ou não conseguir escutar a voz da Big Mom, ela não vai conseguir usar este poder nesta pessoa. Mas agora, em nono lugar, temos o Shiki, o Leão Dourado. O Shiki, também conhecido como o Pirata Voador, é o capitão dos Piratas Leão Dourado e também foi um dos membros da tripulação dos Piratas Rocks, ao lado da Big Mom. Durante a era do Roger, ele foi uma das figuras mais poderosas da época, lutando e até mesmo estando no mesmo nível que o Sengoku, o Garp e até mesmo o Barba Branca e o Roger. Ele também foi enviado para o nível 6 da prisão em Impel Down. Esse é o nível mais baixo, onde são mantidos prisioneiros que são insanamente poderosos, que causaram crimes extremamente grandes ou que a sua simples existência se torna uma grande ameaça ao próprio governo mundial. Isso já dá uma ideia do quão poderoso ele é. E apesar de estar no nível mais protegido de todos, o Shiki ainda conseguiu fugir da prisão de Impel Down, e foi o primeiro prisioneiro que conseguiu fugir com sucesso dali. O Shiki não teve muitas aparições na história, e as vezes em que ele aparece, a maioria são flashbacks. Isso acontece pelo Oda achar que o poder da sua Akuma no Mi é forte demais e desbalanceado para o mundo de One Piece, já que com esse poder ele teria muitas vantagens. A sua Akuma no Mi é a Full. Ele não tem perna? É isso? Não, confirma aí pra mim. Ele não tem perna mesmo? Que isso aqui é espada, mano, mas nas outras não aparecia a perna. Full no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que lhe permite fazer levitar qualquer coisa não viva que ele toque. O Shiki afirma que uma vez que ele faz algo flutuar, ela vai continuar flutuando até que ele mesmo desfaça o seu poder ou ele perder a consciência. E ele foi mostrado fazendo vários navios e até mesmo ilhas inteiras flutuarem sem problemas nenhum. Como próximo, agora na 8ª posição, temos o Monkey D. Garp. O Monkey D. Garp é um vice-almirante da marinha extremamente famoso e poderoso. Ele é o pai do Monkey D. Dragon e o avô do Luffy. O Garp é facilmente um... É doido, é? Ô família apelona. Na moral, o irmão do Luffy, que é o carinha lá da Chama, esqueci o nome dele agora. Já é apelão pra cacete. Esse aí então, isso aí eu sabia ou não. Dos fuzileiros navais mais poderosos e um dos personagens mais fortes de todo One Piece. Uma prova de sua força é que no seu auge ele foi uma das poucas pessoas a ser consideradas um rival do rei dos piratas Gold Roger. E também foi oferecido para ele o posto de almirante várias vezes durante a sua vida, mas ele sempre recusou. Vale notar que aqueles que possuem o posto de almirante são considerados as maiores potências militares do governo mundial e são os membros mais fortes dentro do governo.
Em termos de combate, o Garp tem várias décadas de experiência, e um dos seus maiores feitos foi a sua luta contra Rox de Shebeck. O Garp, ao lado do Roger, lutou e derrotou Shebeck, o capitão dos piratas Rox, uma das tripulações mais perigosas de todos os tempos que já existiram em One Piece. Ele também era conhecido por encurralar e lutar contra o Roger muitas vezes, e o Roger até mesmo chegou a afirmar que ele e o Garp quase se mataram em várias ocasiões. Diferente da maioria dos outros personagens dessa lista, o Garp não possui poderes nenhum de Akuma no Mi. Ele só é extremamente forte fisicamente e um dos usuários do Haki de armamento mais poderosos do mundo. É o quê? Isso tudo que ele fez foi sem tomar fruta. Comer fruta. Cacete! Então agora, quem ocupa a 7ª posição na lista é o Shanks. O Shanks é o chefe dos Piratas Ruivos e é um dos 4 imperadores do mar. Ele é um dos personagens mais misteriosos de todos. Sabemos que ele é muito poderoso por ele ser um Yonkou, mas por não sabermos muito sobre as suas habilidades e ainda não termos visto ele usando toda a sua força em uma luta, eu... Oi? Não, isso aqui Mano... Porque assim, desde que você começa um anime, no começo, no anime, você tem a puta de uma apresentação sobre o Shanks, de como ele é importante pro Luffy, por causa do chapéu, porque o chapéu foi dado pra ele, porque o chapéu era dele, o chapéu de palha era dele, depois foi dado pro Luffy, pra guardar, pra depois entregar pra ele. E foi apresentado como se fosse um cara foda, um cara super poderoso, um cara que tivesse isso. Aí você me fala agora que passou 1000 episódios e até hoje ninguém sabe o poder real que ele tem? Tá de sacanagem comigo, né? Eu resolvi deixar ele nesta posição, mesmo achando que ele poderia estar algumas acima. Apesar de ser o mais jovem dos 4 imperadores, o Shanks está no mesmo nível que os outros Yonkous, como o Kaido, a Big Mom e até mesmo o Barba Branca, que era temido como o pirata mais forte do mundo. O Kaido até mesmo reconhece o Shanks como um dos poucos piratas poderosos capazes de lutar contra ele. O Shanks... quê? Mas o Kaido... Pô, velho. Kaido se transforma em Shenlong, pô. Também possui influência o suficiente para acabar com o conflito de Marineford apenas com palavras, quando ele afirmou que não haveria mais luta, e ninguém se aproximou para desafiá-lo. O Shanks não possui nenhum poder de Akuma no Mi, mas ele é um espadachim poderoso e especialista nos 3 tipos de Haki: o Haki da observação, o Haki do armamento e até mesmo o Haki do rei, sendo o Haki do rei do Shanks incrivelmente poderoso, podendo nocautear mais de 100.000 homens. E agora, como próximo em 6º lugar, temos o Kaido. O Kaido é outro dos 4 Yonkous de One Piece e também foi um membro da tripulação lendária dos Piratas Rox. O Kaido possui o nome de O Senhor das Feras, por ser o líder de uma tripulação Por que será, né? É um cara que tem chifre. Todos possuem Akuma no Mi de feras. Ele também é descrito como a criatura mais forte do mundo, porque apesar de ter sido derrotado 7 vezes, ter sido capturado pela marinha e pelos seus inimigos 18 vezes, ter sofrido milhares de torturas e ter sido condenado à morte 40 vezes, ele sempre sobreviveu. E por esta razão, ele é considerado imortal. E o Oda uma vez até mesmo disse que no 1 se um contra cara faz isso tudo, se ele não for imortal, eu sou branco. Sempre aposte no Kaido. O Kaido é lendário por seu poder físico supremo. Seus ataques são fatais e as escamas do seu corpo são quase impenetráveis. Ele foi capaz de quebrar o tremendo poder defensivo do Gear 4 do Luffy com bastante facilidade.
E o Sengoku disse uma vez que mesmo como um simples aprendiz dos Piratas Rocks, o Kaido foi capaz de ganhar o respeito de todos os seus companheiros, apenas por sua força bruta. A Akuma no Mi do Kaido é a Zoan mítica Wowa no Mi modelo Seiryu, que permite que ele se transforme em um dragão azul completo ou em um híbrido de humano dragão. A sua forma dragão completo é gigante, aproximadamente metade do tamanho de uma cidade, com escamas azuis extremamente resistentes. Como um dragão, o Kaido possui um sopro de fogo extremamente poderoso que causa uma explosão massiva. E além do seu sopro de fogo, o Kaido também pode usar outros ataques elementais. Ele pode criar relâmpagos rugindo, criar lâminas de ventos invisíveis e afiadas soprando, e até mesmo criar tornados apenas torcendo o seu corpo. E agora, como próximo, em quinto lugar, temos o Monkey D. Luffy. Desde o começo da história até agora, o Luffy teve um crescimento gigante, e a razão pela qual ele está nesta lista é pelo seu Gear 5. Eu coloquei o Luffy acima do Kaido porque o Luffy já mostrou que ele no Gear 5 é bem mais poderoso que o Kaido, mesmo ele não tendo um controle total dos seus novos poderes ainda e ter mostrado se cansar bem rápido, o Luffy está mais forte que o Kaido, e isso fica bem evidente na sua luta. Os novos poderes do Gear 5 do Luffy é que agora os... regra clara, meu querido. Se o cara tá de cabelo branco ou nasceu com cabelo branco, ele é foda. Seu corpo de borracha fica bem mais maleável e ele pode se esticar melhor, aumentar a sua força e a sua resistência e até mesmo se transformar em um gigante do tamanho da forma dragão do Kaido, esticando todo o seu corpo. Outro poder também é a capacidade de transformar o ambiente em borracha, e estes locais que o Luffy transforma em borracha aparentemente repelem qualquer ataque, como foi visto quando o Kaido dispara um sopro de fogo no Luffy, e ele simplesmente rebate o sopro com o chão, transformando ele em borracha. E uma coisa interessante é que esse sopro de fogo foi mostrado ter o poder de destruir um castelo inteiro. Então os poderes do Luffy conseguem refletir até mesmo ataques muito poderosos. Então agora em quarto lugar temos o Marshall D. Tate, também conhecido como Barba Negra. O Barba Negra é o capitão dos piratas do Barba Negra e atualmente ele é um dos 4 Yonkous. E ele recebeu este título depois de derrotar o Barba Branca e roubar a sua Akuma no Mi, a Gura Gura no Mi. E também por derrotar os piratas do Barba Branca durante o time skip e tomar a maioria dos poderes do Barba Branca. O Barba Negra é um dos personagens com o maior potencial de todo One Piece. Até agora, os poderes que ele mostrou já torna ele um dos piratas mais poderosos do mundo. Um dos seus maiores feitos foi que ele, em algum momento da sua vida, lutou contra o Shanks e lhe deu as cicatrizes em seu olho esquerdo. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Tá me falando que essa cicatriz fodona que tá aqui foi... Maluco, mano. E o Shanks já é... Maluco. Com o Shanks admitindo que o corte não ocorreu por causa de descuido seu. Também outro de seus feitos impressionantes foi ele ter derrotado 3 comandantes dos piratas do Barba Branca, sendo eles o Portigas de Ace, o Tet e mais tarde o Marco, o novo capitão dos piratas do Barba Branca. O Barba Negra é o primeiro e a única pessoa na história conhecida por ter os poderes de 2 Akuma no Mi, sendo elas a Logia mais poderosa, a Yami Yami no Mi e a paramécia mais forte do mundo, a Gura Gura no Mi. Com a Yami Yami no Mi, o Barba Negra consegue criar e controlar a escuridão à vontade. Com este poder, o Barba Negra pode puxar qualquer coisa para o seu corpo, como se fosse um buraco negro. Isso é descrito como um vazio que devora tudo. Mas o poder mais assustador dessa fruta é que ela permite anular os poderes das Akuma no Mi de outras pessoas. Já agora, sua outra Akuma no Mi é a Gura Gura no Mi.
que lhe dá a capacidade de criar terremotos e gerar ondas de choques poderosas, que podem destruir tudo em volta. Com o poder das trevas, que reduz tudo a nada, e o poder dos terremotos, que traz destruição para tudo, o Barba Negra afirma ser verdadeiramente invencível e a pessoa mais forte do mundo atualmente. Em terceiro lugar, temos o Edward Newgate, também conhecido como Barba Branca. O Barba Branca é um dos personagens que já não estão mais vivos atualmente. Ele era o capitão dos piratas do Barba Branca e era conhecido como o homem mais forte do mundo. E mais tarde também foi chamado de o homem mais próximo do One Piece. Antes de formar a sua própria tripulação, o Barba Branca era um órfão que entrou e se tornou um pirata conhecido dos lendários Piratas Rocks, e mais tarde ele se tornou parte dos 4 Imperadores do Mar. O Barba Branca foi um dos piratas mais poderosos e influentes da sua geração. Ele ganhou o título de homem mais forte do mundo, antes mesmo do falecimento do rei dos piratas Gold Roger, e foi um dos poucos do mundo a igualar com o Roger em um combate mano a mano. O mais incrível é que mesmo o Barba Branca tendo seus problemas de saúde com uma doença fatal e a sua idade já avançada, ele ainda era considerado o pirata mais poderoso e perigoso do mundo, o que levanta a questão do quão poderoso ele deve ter sido em seu auge. A Akuma no Mi do Barba Branca era a Gura Gura no Mi, a fruta do terremoto, uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que lhe permitia causar terremotos e gerar ondas de choques poderosas. Este poder é considerado o poder de Akuma no Mi mais forte dentro da classe das Paramécias, e de acordo com Sengoku, Barba Branca tinha o poder de destruir o mundo. Mas após a sua derrota, o Barba Negra roubou a sua fruta. E mesmo eu achando que o Barba Negra está muito forte atualmente com a Yami Yami no Mi e a Gura Gura no Mi, eu acredito que ele ainda não chegou no nível do Barba Branca, porque como ele mesmo disse, o Barba Branca é um monstro. E agora, quem ocupa a segunda posição é o Gold Roger. Essa parte pode gerar discussão, já que foi mostrado que o Barba Branca e o Roger possuíam basicamente o mesmo poder. Mas foi o Barba Branca quem ganhou o título de homem mais forte do mundo, enquanto o Roger ganhou o título de Rei dos Piratas. Mas comenta aqui quem você acha mais forte deles. Riqueza, fama e poder. O homem que conquistou tudo neste mundo. O Rei dos Piratas, Gold Roger. O Roger foi aclamado como o pirata mais poderoso de todos os tempos, considerado quase imparável na batalha, embora muito pouco se saiba sobre suas habilidades em detalhes. O Roger só foi executado pela marinha por ele possuir uma doença incurável e fatal, então por isso ele se rendeu e decidiu se entregar. O Roger, ao longo da sua vida, enfrentou várias pessoas extremamente poderosas, como o lendário herói da marinha Monkey D. Garp, que disse ter encurralado Roger várias vezes antes da sua rendição, e também seu segundo maior rival, o Barba. Ou seja, eu sou o rei. Vocês não podem me pegar. E como eu vou morrer, eu não quero morrer de forma sem graça. Eu vou me entregar. Digno de um rei. Digno de um rei. Alguns podem falar assim, mano, não precisava. Podia morrer sozinho, podia morrer com sua riqueza. Mas, velho, na moral, morreu muito bem. Que eu lembro que o Luffy até foi na praça onde ele morreu e tudo mais. Foi decapitado, se não me engano. Foi legal. Branca. Outros exemplos da força do Roger incluem lutar de igual com o Chique, que comandava a maior frota pirata da época, e derrotar sozinho as forças de vários países. Uma das principais habilidades que podemos ver em Roger são as suas habilidades com a espada e os 3 tipos de haki. Ele não mostrou possuir poderes de uma Akuma no Mi. Ao invés disso, ele era especialista no haki do armamento e no haki do rei, sendo um dos personagens mais fortes. Não bastava ser só rei dos piratas, tinha que ter o haki do rei. Maluco do céu, o cara é bom.
em força física da história. E finalmente, em primeiro lugar, temos o infame líder dos piratas Rox, o Rox de Shebeck. Pelo amor de Deus, pegou uma foto, pegou uma artezinha, ó que desgraça. Pegou tudo bonitinho dos outros, não, mano, agora aqui foi osso, mano. E finalmente, em primeiro lugar, temos o infame líder dos piratas Rox, o Rox de Shebeck. Rox de Shebeck era o capitão dos piratas Rox, uma das tripulações lendárias de One Piece. Ele viveu há 40 anos atrás, antes que o Roger se tornasse o rei dos piratas. Embora a força e as habilidades de Shebeck ainda sejam desconhecidas, ele era conhecido por comandar uma tripulação de piratas extremamente poderosos, indicando que ele era uma pessoa extremamente poderosa e possivelmente a pessoa mais forte do seu tempo. Muitos dos piratas da sua tripulação mais tarde viriam a fazer grandes nomes para si mesmos, como o Barba Branca, a Big Mom, o Kaido e o Shiki, onde a maioria deles hoje são imperadores do mar. Shebeck foi considerado o rival mais formidável do Gold Roger, ainda mais do que o Barba Branca viria a ser. Ele era tão temível que precisou que o Roger se unisse com o Monkey D. Garp para finalmente derrotá-lo, mostrando que apenas o Roger sozinho não seria capaz de vencê-lo. A derrota de Shebeck também foi o que fez com que Garp se tornasse um... Mano, esse cara era tão forte assim mesmo? Porque eu até estranhei, porque se não fosse o Ward primeiro, por que quem seria o primeiro? Que, velho, maluco, aguentar dois dele? Tinha que ser tipo, praticamente como o Roger e o Capitão lá, ó. Eles tinham a mesma força, eles eram de iguais para iguais. Véi. O cara era bom, velho. O cara era bom. Uma lenda, e fosse conhecido como o herói dos fuzileiros navais, mostrando o quanto o governo mundial considerava Shebeck uma ameaça. E além da força bruta, Shebeck também parecia ser um homem muito inteligente e possuía conhecimentos proibidos, já que ele foi capaz de desvendar muitos dos segredos do governo mundial, o que levou o governo a decidir apagar o seu nome da história. Bom, agora eu gostaria de fazer algumas menções de alguns personagens que mostraram serem incrivelmente poderosos e que provavelmente seriam um dos personagens mais fortes, mas que não possui quase nenhuma informação dos seus poderes ou feitos. E o primeiro é o Monkey D. Dragon. O Monkey D. Dragon é conhecido como o pior criminoso do mundo e é o comandante supremo do exército revolucionário, que vem tentando derrubar o governo mundial. Ele é o pai do Monkey D. Luffy e é filho do Monkey D. Garp. O Dragon ainda não mostrou seu verdadeiro poder e ainda não vimos ele em nenhum combate. O máximo que sabemos sobre os seus poderes é que em todos os lugares em que ele está, uma forte tempestade o acompanha. Esse pode ser o poder da sua Akuma no Mi ou... Peraí, que dali era o segundo? Mano, se esse aí é o pai... Mano, como assim, véi? Não tô falando que a família do Luffy é toda apelona? O avô almirante, não almirante, era o capitão lá, capitão, não lembro o nome. O pai do cara é o Drago. O irmão era o Ace. Mano, a família do... Só falta, tipo assim... Eu sei que tem a história da mãe que nunca foi revelada, tudo mais, a gente não sabe basicamente quem era a mãe. Mas, véi... Que família apelona, hein, véi? Que família apelona. Alguma arma ancestral que ele carrega, como Uranus, mas sem sombra de dúvidas, Dragon é extremamente poderoso. Outro personagem que também merece uma menção é o primeiro Joy Boy.
Já foi revelado que Joy Boy é era um só título e não uma pessoa. E até agora, duas pessoas com o título de Joy Boy são conhecidas. Uma dessas pessoas é o Luffy, e o outro foi uma pessoa extremamente relevante no século perdido que desempenhou um papel muito importante na história. E foi ele quem deixou o tesouro One Piece na última ilha. Está basicamente confirmado que ele possuía a fruta Hito Hito no Mi modelo Nika, a mesma fruta do Luffy, e por isso ele com certeza devia ser muito poderoso. E por fim, a última menção é o In-sama. O In é um indivíduo com a mais alta... Descobre uma maneira de viajar no futuro, e é ele? Tô teorizando aqui. Soberania dentro do governo mundial, a quem até os 5 anciões se curvam, e é ele quem senta no trono do vazio. No entanto, a existência do In é mantida em segredo dentro do governo e para o resto do mundo. As habilidades do In ainda são desconhecidas, mas o fato de que ele se senta no trono do vazio, um lugar que quem senta é a autoridade única de todo mundo, e o fato de que os 5 anciões, que são considerados as mais altas autoridades do governo mundial, se curvam diante dele, indica que ele provavelmente é muito poderoso. E bom galera, essa foi a lista dos personagens mais fortes de One Piece, e eu quero saber o que você achou. Se você... Nessa finalização dessa cara do Ace aqui que a gente termina o vídeo, porque, mano... Véi, são 1000 episódios, velho, até eu tô indignado com duas coisas. Primeiro, são 1000 episódios, e até hoje a gente não descobriu como que é o Dragon. Tipo assim, no quesito, o poder e tudo mais dele. Porque todo mundo se cria, lá nos primeiros episódios, se cria a fala de que o Dragon é um cara poderoso, assim, que tá prestes a derrubar o governo, como foi dito aqui, e tá sempre ardiloso e tudo mais. Então se cria na mente de quem tá assistindo que o Dragon é um cara foda. Que pode fazer o que ele quiser, que ninguém pega ele. E o Shanks, mano? Que até hoje a gente não sabe qual é o poder real dele. Que não se sabe. Não foi mencionado, não foi dito, não foi usado. Tipo assim, o real poder. A gente sabe que ele é poderoso desde as primeiras vezes que ele aparece, desde as primeiras vezes que o Shanks é mencionado no anime. Mas, véi, como assim, doido? Não, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê o seu like. Comenta aí, me ajuda aí para tirar minhas dúvidas, por favor, porque... Realmente, mano. Realmente é uma coisa. Dúvida. Deixou eu espantado aqui, velho. Deixou eu espantado. E é isso. Valeu, falou e é nóis.